Boa noite. Vamos seguir aqui com o livro de comentário aqui do irmão Bruce Anstey, livro de Os Gálatas. O assunto aqui hoje é obras e fruto. No capítulo 5, versos 19 a 21. Seja a permissividade imoral ou debates irados, o crente precisa entender que tudo isso é proveniente de uma mesma fonte, a carne. Paulo, portanto, segue a falar das obras da carne. Ele lista 16 coisas que emanam da carne. Males morais, que são voltados contra o próprio indivíduo, o eu. Prostituição ou fornicação, impureza, lascívia, que é licenciosidade. Isso no verso 19. Males espirituais, que são voltados contra Deus. Idolatria, feitiçarias ou magias. No verso 20. Males sociais, que são voltados contra o homem. Inimizades, o ódio. Porfias, ou seja, contendas, emulações ou ciúmes, iras, pelejas ou contenções, dissensões ou disputas, heresias, isso aí relacionado a escolas de opinião ou partido, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Parte B do verso 20 até o 21. Paulo acrescenta: e coisas semelhantes a estas, indicando que esta não é, de forma alguma, uma lista completa. Um crente pode falhar e a carne pode se manifestar em uma ou mais destas coisas. Porém, elas não o caracterizam. Por outro lado, aqueles que praticam estas coisas habitualmente não são filhos de Deus e não herdarão o reino de Deus. Dá uma pausa aqui. Se algum irmão já quiser comentar esse início aqui. Só para a gente ter um pouco mais de esclarecimento do que o irmão falou sobre a questão das práticas disso aqui, né? Ele fala aqui:
Um crente pode falhar e a carne pode se manifestar em uma ou mais destas coisas, porém elas não o caracterizam. Que Bruce Einstein está querendo dizer aqui que não é característica do crente fazer isso. Isso não é próprio dele. É uma falha que ele comete. Daí então, como existe ainda a velha natureza no crente, que combate contra o espírito, o crente abre, aguarda, vamos dizer assim, né, abre porta, e a carne aí se manifesta em uma dessas coisas. Mas isso não é o normal do crente. Isso aí é característica do incrédulo. O incrédulo, ele é assim. Ele é dominado completamente pela carne. Então, nada mais ele pode fazer a não ser obedecer às concupiscências da carne. Tem um versículo lá em Apocalipse, e depois de um bom tempo eu vim entender isso, o irmão explicando, que fala justamente sobre isso aí. Compartilhar aqui. Aqui. Apocalipse 22, 11. Diz assim: quem é injusto, faça a injustiça ainda. Aqui já é o final de Apocalipse. E quem está sujo, suje-se ainda. Isso aqui está falando do incrédulo, que não tem mais jeito. Ponto, chegou ao fim da linha aqui. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, cada um agora vai seguir o seu rumo para toda a eternidade. É o que está aqui em Apocalipse. É o que está falando. Aqueles que são caracterizados realmente pelo pecado, já não tem mais jeito. Eles vão seguir assim eternamente. E aqueles que foram salvos, esses daí são justos, que vai continuar fazendo justiça. É o santo, né? Que ainda vai continuar sendo santificado. Isso aí é o caráter de cada um, no fim. É por isso que o irmão fala, depois voltando aqui, deixa eu compartilhar lá, é, aqui, diz assim, os crentes não são caracterizados, né, pela situação da carne. Por outro lado, aqueles que praticam estas coisas habitualmente não são filhos de Deus. E eles não herdarão o reino de Deus, porque o reino de Deus fala da questão moral, da conduta. E a conduta no reino de Deus é santa. Não entra nada disso aí da carne. E por isso que eles não herdarão, porque eles não foram libertados do poder da carne. É a responsabilidade do homem crer, né? Soberania de Deus também em salvar. As duas coisas andam juntas. Mas entra aí a responsabilidade do homem. Então é isso que o irmão está falando, só para esclarecer essa partezinha aí. Eu também aprendi, né, com o tempo, de ser despertado para essa questão aí. Irmão Dal, pela explicação aí do irmão, podemos entender que a passagem que fala do, do servo que teve uma relação com a mulher do pai, né? E aquele acontecimento foi um acontecimento isolado, uma atitude isolada da parte dele. Com certeza, acredito que sim, porque na segunda carta aos Coríntios,
tudo dá a entender que aquele que cometeu aquela falha, tropeçou, estava em fornicação, né, com a madrasta, ele se arrependeu, e se arrependeu, vamos dizer assim, amargamente, de tal modo, a gente pode até dar uma olhadinha lá, né? Acho que é capítulo 2, né? Algum irmão pode lembrar? 2 Coríntios 2, né? Vou colocar aqui. Que Paulo chega a mandar a mensagem para os coríntios para que receba ele não ser devorado de tamanha tristeza. Vamos dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo? 2? Aqui. É. Tudo dá a entender, irmão, aqui. Ó. Tá dando para ver ainda, tá? Diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Esse por muitos aqui abrange até outras assembleias também, porque tem aquele princípio, né, aquela coisa. Se a pessoa está fora de comunhão de uma assembleia, outras assembleias não recebem, não. Ele está fora de comunhão ali do convívio dos irmãos ali à mesa do Senhor. E aí ele continua dizendo aqui, só um momento. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, esse fornicário de 1 Coríntios 5, tudo dá a entender de que Paulo está escrevendo aqui agora a segunda carta aos Coríntios, depois de certo período, a gente não sabe, não sei, né? Não sei se algum irmão sabe, que ele escreveu essa segunda carta aí. Paulo ficou sabendo de que esse irmão aí que cometeu esse ato, ele estava arrependido, com arrependimento de Deus, né? Vamos dizer assim, que realmente traz a pessoa a tristeza, amarga mesmo, e é por isso que Paulo fala aqui de não ser devorado de demasiada tristeza, porque ele estava fora de comunhão, ele não estava convivendo com o santo, acredito até que ninguém nem mesmo estava em contato com ele, talvez até, vamos dizer para o nosso tempo aqui, um bom dia ou boa tarde, mas conversa e associação nenhuma. Então ele estava isolado lá, possivelmente com a família dele. Mas tudo indica aqui que, pela segunda carta, que é um santo, né? E que cometeu pecado, tropeçou. Né? É uma falha ali, de um santo. Uma falha, grande falha, né? Mas aí Ananias e Safira também vacilou, né? Também teve sua falha e foi repreendido ali, naquele tempo ali que em Atos, né? Que o Espírito Santo estava agindo em grande poder, a coisa estava bem séria ali. Então, Ananias e Safira, eles mentiram e foram mortos. Mas tudo indica que eles também eram santos, né? Não sei se alguma outra visão a respeito disso. Não. Daulanes falou aí. É Leônidas? Leônidas, pode ficar à vontade. Em cima do assunto aí de Ananias e Safira, Me seria ouvindo? bom ler, em cima desse assunto aí de Ananias e Safira e do jovem de Coríntios 5, seria bom
Vamos colocar aí em Hebreus 12, né? Versículo 5 em diante, eu creio que vai ajudar um pouco. Fala aí de novo o livro e o versículo. Hebreus, capítulo 12, versículo 5 em diante. Eu creio que vai ajudar bastante aí. Pronto, vou ler aqui. 5 até em diante. Tem alguma parte toda aqui? Uns 3 versículos aí, no máximo, já dá para ter uma noção. Olha, quando você abrir o microfone, se você quiser minha autorização, depois vou mandar o Pix também, viu? Vou mandar o Pix para você também. Vou ler aqui. Hebreus 12, versículo 5. E já vos Não esquecestes está mostrando, não. das... Ah, não? Tá Opa, no... valeu. O Pix agora é meu. Muito obrigado. Agora, chegou? Aí. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Ou seja, porque Deus está tratando. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Até aqui. Eu me lembrei também, um pouco, 1 Coríntios mesmo, 5, o irmão perguntou aí, deixa eu colocar lá, que dá uma indicação também, né? Diz aqui assim, aqui, autoridade de Paulo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, o fornicário, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu acredito que o incrédulo não teria esse privilégio. Mas é isso aí. Só respondendo aqui a questão do irmão, foi Valdemir, não foi? Se algum outro irmão quiser ajudar aí também, fica à vontade. Senão a gente segue. Irmão, eu queria só dar uma olhada aí na parte que fala sobre pelejas, ciúmes, eu acho que é um pouquinho em cima. Pronto. Males morais, males espirituais, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, pelejas, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Tem um livro que eu fiz uma leitura uma vez, que falava sobre desmascarar as artimanhas do inimigo. Isso aqui tudo chama-se artimanhas do inimigo: prostituição, impureza, lascívia. Aí percebam aí que normalmente existe a palavra bom e a palavra melhor. O bom, ele é apenas bom. Ou seja, algo que é bom é sempre desejado, sempre agradável, atraente, e praticamente todos que estão aqui no mundo tentam buscar o que é bom. Também dizia que o bom sugere alta qualidade, excelência, beleza e superioridade. Você já está dentro de um padrão que dá a entender estamos
num patamar divino. Mas observe o que eu falei da palavra. Artimanhas do inimigo. No plano divino, você tem o bom, e esse bom, no plano divino, ele pode ser inimigo do melhor. Aí é uma questão de raciocínio. E o melhor é inimigo do superior. Aí vamos entender o bom e o melhor. O lugar onde nós estamos hoje, mundo, ele é o quê? É rival e inimigo de onde Deus pretende nos levar. Aí eu digo pretende nos levar para aquelas pessoas que efetivamente estão dentro da linha do caminho divino. Tudo de bom do qual você, ou eu, ou qualquer outra pessoa está desfrutando hoje, é com o qual desejamos estar acostumado. E isso é inimigo das coisas melhores que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, considerado cristão. Ou seja, as coisas boas que hoje nos dão prazer, elas estão no caminho do que é melhor de Deus para todos. Mas, ao mesmo tempo, elas podem se tornar, a depender de qual é o caminho que você tome, barreiras que impedem progredir no caminho do Senhor. Por quê? Porque nós somos obra-prima de Deus. E ele nos fez o quê? Lembram? Novas criaturas em Cristo Jesus. Se nós estamos e somos novas criaturas em Cristo Jesus, essas artimanhas que estão aqui elencadas, né, artimanhas do inimigo, elas terminam fazendo o quê? Fazendo com que a gente tenha separar o que é do mundo e o que é a ideia de Deus para conosco, o plano de Deus para a criatura. Então, para que possamos fazer essa obra, né, de Deus e para que possamos seguir o caminho que ele pretende para todos nós, porque ele diz lá, eu gostaria que todos fossem salvos. Então, ele tem um objetivo. Isso aí é o que faz com que Deus dê esse caminho para prepararmos como obras novas, né, criaturas de Deus, para que isso seja alcançado. Ou seja, a obra-prima sugere, obra-prima nova de Deus, né? Sugere o quê? Que ele está investindo em algo muito mais especial em nós do que essas coisas chamadas boas aqui na Terra. E isso é um investimento que Deus está fazendo para aqueles que acreditam nele. Qual é o objetivo? Esse investimento é para ter retorno, um retorno para ele lá nos céus. Automaticamente, esse retorno vai estar dentro daqueles que tornam-se, pela circunstância da nova criatura, inimigo dessas artimanhas que estão citadas aí, nos versos 19 e 21. Peraí. Pensando aqui, irmãos, Dal já leu, sobe só um pouquinho aí, Dal, onde está aí essa parte grifada. Onde estava grifado? Aí, né? Por outro lado, né, aqueles que praticam estas coisas habitualmente não são filhos de Deus e não herdarão o reino de Deus. Quando
eu li aqui, irmão, eu entendo que é o que fala lá em 1 João 3, irmão, por favor, pode colocar aí, do 8 ao 9, né? 1 João, porque quando se fala habitualmente, é o que anda na prática do pecado. Né? E o irmão citou o exemplo aí do fornicário, né? Que ele pecou, teve a disciplina, e a disciplina fez o efeito e trouxe o arrependimento, que não é o peso na consciência. Muitos irmãos, eles passam por essa questão de não estar se julgando no sistema e ainda trazem esse tipo de carrapicho, essa bagagem de achar que não vai haver julgamento, como havia lá no sistema, não havia julgamento lá no sistema religioso. Mas nós temos o Senhor como cabeça da Assembleia. Então, assim, o irmão escreve, lá, como a gente acabou de ler, que habitualmente, então, né, quem anda na prática. Então, aqui, 1 João 3, do 8 ao 9, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí entra o que os irmãos já falou. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E continua aqui no 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Vamos ler também o 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Mas o que vale aqui, irmãos, é até o 9 mesmo. Peço desculpa. Então, irmãos, o irmão que ele anda na prática, ele é um cristão professo. Porque a própria palavra diz que, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do Espírito. E nós temos o Espírito Santo, e os irmãos têm até nos ensinado que é poder de Deus na vida do crente, na vida do cristão. Então, aquele fornicário lá de Coríntios, o arrependimento dele não foi um peso na consciência, porque senão, como já foi falado aqui, não haveria a recomendação do próprio apóstolo em trazê-lo à comunhão, né? Até aqui. Irmão, dá um instantinho só, me perdoe aí. Aproveitar que o irmão Jefferson falou sobre as circunstâncias lá criadas pelo diabo. Na realidade, o diabo, na verdade, ele não tem plano. Ele não tem uma ideia ou atitude nova, não. Ele faz o quê? Ele faz uma reciclagem, né? E usa novamente as mesmas velhas tentações. Na realidade, ele faz o quê? Ele faz um vestidozinho assim com outros trajes, né? As tentações, quando ele falou, já veio do antigo, né? De fato, as tentações começaram lá com Adão e Eva, quando enganou no Jardim do Éden.
e, de uma forma nítida, deu lugar à concupiscência dos olhos, a da carne e a soberba da vida, que estão totalmente inclusos nessas características negativas que estão aí. Ok, vamos voltar aqui. Irmão falou sobre ter se manifestado para destruir as obras diabo, do diabo, né? Isso aí mesmo, se manifestou. Só uma pontuação aqui, que é para a gente se manter no que está aqui, né? Satanás, ele é um enganador. Ah, mas isso que nós estamos falando aqui é o que está dentro do homem, não é o que está fora. No milênio, Satanás estará preso e o homem ainda vai continuar pecando. O que acontece com Satanás e o homem incrédulo é que Satanás ele se aproveita da má concupiscência ou da concupiscência que está no homem, e daí então ele cria essas ciladas aí, conhecendo o que está no homem. Mas o assunto aqui não é Satanás, claro, né? O assunto está sendo obras da carne. Então aqui é algo que está no homem, quando o homem caiu, e que mesmo que Satanás não influencie, um homem ele vai agir mal. Isso é mostrado até em Apocalipse, que no milênio, se eu prende Satanás, não haverá influência de Satanás com o homem, né? As artimanhas dele não vai estar existindo no mundo durante esses 1000 anos, mas mesmo assim, aqueles que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Porque o homem vai estar pecando. Porque ele ainda vai estar nascendo da mesma fábrica ainda, né? Da queda, né? Que é de Adão. O homem ainda nasce no pecado. E aqueles que crescerem, né? E não crerem no Senhor Jesus Cristo, eles, quando chegar no final, serão, se eles não morrerem antes, será no final, influenciado, então, por Satanás quando for solto. E aí essa manifestação vem à tona, realmente, né, da carne, aí vai ser o último estágio, lá no final do milênio. Mas a gente, só para lembrar que aqui, nesse momento, são obras não de Satanás, não são influências de Satanás, não são artimanhas aqui de Satanás, mas são obras da carne, algo que está no homem mesmo. E que Deus nos libertou, como o irmão até falou, né? Que o Senhor se manifestou para isso, porque aqui tem uma correlação realmente com a maldade de Satanás. Então o Senhor, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. O irmão falou sobre a questão da influência, né, das artimanhas do diabo. Mas só para a gente ter uma noção que aqui em Gálatas fala sobre algo interno no homem, combatendo contra o espírito, que está também no homem, no crente. É um cristão, o qual habita o Espírito Santo, e a carne ainda está lá. Mas em Efésios, aí vem sim a questão das artimanhas de Satanás, onde está no capítulo 6, que fala sobre a armadura. A gente pode dar uma lida rápida, só para dar uma diferenciada nisso, né? Tudo é mal, né? Tanto aqui como os irmãos falaram, só essas diferenças. Em Gálatas fala uma coisa, em Efésios fala outra. Um fala de algo interno, outro fala do externo. Efésios 6, 11. Compartilhando, né?
revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas, agora vem, do diabo, e não só do diabo, mas também para ficar firme, né? Lutando contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Não existe nada relacionado aqui à fornicação, nem prostituição. Aqui são seres espirituais da maldade. E lá são características, são ações que um homem pode fazer. Em Gálatas, em que nós estamos, né? É só para ter essa divisãozinha que existe aí, para que a gente fique atento, como os irmãos falaram aí, né? E isso aí é muito bom, mas só ter essa diferença. Um ponto interessante também ali, irmãos, que percebemos é que o autor do livro está querendo chamar a atenção na questão do cristão não se caracterizar, porque um dia ele caiu, por exemplo, na glutonaria. Então a gente podia ficar com essa dúvida, né? Mas aí eu comi muito hoje, por exemplo, e aí eu sou um glutão por causa disso, né? Eu pequei, mas eu não sou um glutão. Eu não posso me enquadrar, não posso ser caracterizado como um glutão, porque foi um episódio, foi uma falha, eu caí naquele momento, mas eu não permaneci habitualmente na minha vida inteira, todos os dias, e não consigo me livrar disso, mesmo sendo repreendido. Irmão, você não pode fazer isso, mas eu não consigo. E aí eu continuo a todos os dias a comer muito, e todo mundo passa, ou vem na minha casa, fala, rapaz, fui na casa do Isaac lá, mas ele come, hein? Ele não para. Aí outro foi outro. Eu fui na casa dele lá outro dia, mas ele come muito. Ele não para de comer. Então, aí, sim, eu vou ser enquadrado, caracterizado como um glutão. Ou seja, não estou liberto. Como sou filho de Deus e estou andando de forma totalmente contrária, permanecendo num pecado que está claramente que é um pecado, eu sei disso, e mesmo assim eu não consigo parar, e esse testemunho está aí, todo mundo sabendo e falando, olha, ele come muito. Só estou trazendo essa parte que lá está falando sobre glutonaria, mas seria todos os outros pecados que eles estão denominados. Então o autor está querendo nos mostrar isso daí, que a gente não pode caracterizar um cristão porque ele um dia caiu em qualquer desses pecados. Ele não pode ser chamado ou caracterizado de glutão ou de beberrão, né? Se isso não é uma prática, se isso não é constante, né? Então não pode chamar ele de... Eu não posso chamar alguém de beberrão porque um dia ele bebeu. Mas se ele se embriaga constantemente, sim, ele é um alcoólatra e ele é um beberrão e certamente não é um filho de Deus. Só para fechar minha fala aqui, que parece, não sei se eu confundi aí, quando eu falei sobre esses itens, essas características aí, chama-se da rotina, como, não sei se foi o irmão Jefferson, falou, continuidade, ele falou, a rotina. Aí eu estou colocando como a lei da atração, ou seja, a força do desejo. A lei da atração e a força do desejo já estão embutidas no ser humano. Por quê? Porque veio de um erro de origem, como eu falei, né, de origem. Então, a continuidade do impulso original proporciona ímpeto e força, dificultando a correção ou finalização. Então, às vezes, a pessoa se sente impulsionado por alguma coisa, né? Seja lá o que o irmão Isaac falou, de comer um pouco mais naquele dia, a comida estava muito, muito gostosa, ou uma circunstância de magia, que ficou empolgado, isso já está embutido na carne podre. O sentido que eu falei de bom e melhor, separando uma coisa de outra, é nesse sentido, ou seja, no sentido da lei da atração, da força e do desejo. A força e o desejo aí estão, neste momento que eu estou falando, na carne, ou seja, já está incrustada no ser humano. Então, há a possibilidade de cair? Há.
Agora, existe a continuidade de toda hora tá caindo, aí é diferente. Ok? Irmãos, rapidinho também, só um complemento aí, em cima do que o Isaac estava falando, né, no assunto, também é essa questão do pecado, né? Nós falamos aí sobre o Ananias e Safira e tudo, é bem visível na palavra de Deus que vai ter a disciplina, né? Aí o irmão Dal parou no versículo 7 de Hebreus 12, mas quando é interessante que quando entra no versículo 8 fala, mas se estáis sem disciplina da qual todos sois feitos participantes, então sois então bastardos e não filhos. Ou seja, voltando ao assunto que o irmão Isaac trouxe, qualquer pecado que alguém esteja cometendo, ou seja, glutonaria, ou beberdice, ou fornicação, ou qualquer coisa do tipo. Se alguém está nesse pecado e não há julgamento, ou seja, se a Assembleia não julga, o Senhor vai julgar. Mas se a pessoa está sem julgamento, é porque ele não é filho, né? Fala em Hebreus 12, que é bastardo. Se Deus não julga, e aí tem até exemplo lá em 1 Coríntios 11, né? O Senhor estava julgando ali o que era filhos, Ananias e Safira. Mas tem essa outra questão, porque numa assembleia pode ter joio, né? Ou seja, no meio dos cristãos tem um joio. E o joio ele vai deitar e rolar, vamos dizer assim, e não vai ser disciplinado. E se ele tiver, às vezes, no meio de um irmão, de uma assembleia, onde os irmãos tenham cuidado de estar julgando, provavelmente eu creio que os irmãos vão julgar esse pecado, algum irmão que esteja à frente ali, ou até a assembleia toda mesmo, e esse irmão, provavelmente ele não vai querer saber de assembleia mais, ele vai fugir dali, não vai querer mais. É o que eu pensamento, não sei se eu estou correto, porque ele não é filho, infelizmente ele não vai aceitar a disciplina. Só esse pensamento aí. Já são 9h05. A gente parou aqui. Deixa eu ver aqui. Essa parte que está grifada, como a gente pode continuar amanhã, eu acredito que dá para a gente estar encerrando aqui e continuar a partir daqui. Fala sobre o fruto do Espírito. Pode ser então, irmãos?